Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E começaremos nossos aportes para o Fundo Americano na próxima sexta-feira, dia 24. Em que desbravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo e você poderá ter rentabilidades indecentes em dólar. E você também pode assinar o Venaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade. E o único do mercado que te permite, de fato, gerir um portfólio de opções. E você ainda pode ter acesso ao treinamento de opções mais técnico e profundo do mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Todos os links da inscrição estão na descrição. O Brasil tem uma enorme jabuticaba, que somente ele tem, devido à sua taxa de juros ser gigante, que é uma put barata sem valor extrínseco. Apelidamos ela de put Zé não só pelo infame trocadilho do zero extrínseco, mas para transmitir simplicidade, humor e carisma a uma estrutura que em muitos momentos poderá ser a sua melhor companheira no dia a dia. E não só isso, para dar um tom bem brasileiro e simpático, vindo de um apelido nacional e um operacional que nasceu gringo e se adaptou à nossa tropical realidade. Nesse vídeo você aprenderá o porquê da put Zé, sua montagem e manejo e seu desempenho em diferentes contextos. Mais um material de alta qualidade que vale uma fortuna, mas gratuito para a comunidade. Aproveitem e vamos começar. Put Zero extrínseco, ou para os íntimos, Put Zé, representada aqui pelo Zé Carioca, para quem lia aqueles gibis da Disney, que nem eu fazia quando eu era pequeno. Mas o personagem que eu mais gostava era o Gastão. Queria que o Gastão fizesse parte da nossa equipe aqui. Não tenho o Gastão, mas eu tenho o Ítalo Bruno aí, que é o nosso menino prodígio, quem aí montou todos esses gráficos maravilhosos que vocês vão estar vendo hoje aqui. Quem não viu, assista a Call Comprada Delta 85. Nós temos usado bastante a Call 85 com uma estrutura replicadora da ação, e ela trabalhando de forma conjunta com a put Zé faz coisas incríveis, hein? Ainda quero fazer um vídeo unindo as duas estruturas e mostrando como é que esse conjunto funciona. Quando você pega a sua grade de opções, e aqui desse caso aqui é a parte das puts, pegamos aqui, por exemplo, o BOVA, né, onde você tem a coluna das ofertas de compra e a coluna das ofertas de venda. Quando você pega o último negócio, você consegue dividir entre o valor intrínseco e o extrínseco. Então repara que o ativo está aqui custando 132,65. Então é por isso que o strike 132 ele tem 65 centavos de intrínseco. O valor do intrínseco ele é calculado de forma precisa em função do valor da ação. Já o valor extrínseco é calculado em função do último negócio. Quando o último negócio ele é acima do valor intrínseco, você tem um valor extrínseco positivo. Quando você tem que o último negócio é fechado abaixo do valor intrínseco, você tem o valor extrínseco negativo. E veja aqui qual é a nossa jabuticaba. É que você tem um valor positivo até um certo strike e daqui em diante você tem um valor negativo. Para quem quer vender extrínseco é péssimo, mas para quem quer comprar é ótimo, porque quando você compra uma put acima desse strike, olha que coisa curiosa, a sua put valoriza na passagem do tempo. Ou seja, você compra mais barata e esse valor mais barato, se ficar parado, vai valorizar no decorrer do tempo. Veja então que você tem um extrínseco que é positivo ou é negativo para quem compra, né? E do outro lado aqui um extrínseco que é positivo para quem compra e negativo para quem vende. E nós temos aqui uma junção de virada. Muitas vezes é praticamente zero ou não. Então você pode comprar uma put que é puro valor intrínseco. Você compra uma estrutura mais barata do que a ação e que não perde pelo tempo. Pelo contrário, pode até aumentar.
nós optamos sempre em fazer uma montagem pela put de zero extrínseco. Leandro, por que você não faz então uma put mais cara que tenha ganho pelo tempo? A resposta já está na própria pergunta. Ela é mais cara. Nós queremos comprar a put mais barata possível, porque a gente consegue ter uma situação na qual você tem puro valor intrínseco sendo transformado em puro valor extrínseco. Isso é também uma outra jabuticaba. Incrível. Então você tem um amortecimento também muito forte aqui na put zero. Olha só que coisa incrível. Então, quando você vai montar, você tem aqui a região OTM, você vai estar montando a sua put zero na região ITM da grade, e o que definia a Call 85 era o delta dela. Aqui não precisa você olhar para o delta. É só você olhar aonde o extrínseco é igual a zero. Aonde para a direita você vai ter um extrínseco positivo e do lado da esquerda o extrínseco negativo. Quando você tenta observar aqui qual é o delta que normalmente isso acontece, isso vai depender primeiro da volatilidade implícita. Então repare que quanto maior é a VI, maior vai ser o delta. Depende também de quanto tempo falta para o vencimento. E quanto mais perto do vencimento, maior é o delta. Isso é por causa do princípio do estreitamento do cone. Ou seja, se você tem ali um ativo que está com delta 60, se o ativo não se mover, ele vai virar 70, 80, 90, até 100, que é totalmente ITM ali no dia do vencimento. Então, se você pegar aqui uma faixa que vai do 35 até o 15, e normalmente ali você vai estar operando ali em um mês, pode ser mais ou menos, você vai ter uma região de delta que vai de 80 até 60. Mas você não precisa se preocupar com isso. O que é importante que você entenda é que quanto maior a VI, maior o delta, e o mais importante, maior a distância até a região ATM. Ou seja, quanto maior a distância, maior o valor intrínseco, ou seja, mais cara se torna a sua put zero. É isso que você tem que avaliar. A volatilidade implícita está muito alta? Quanto eu quero perder na put zero? O quanto eu vou perder quando ela chegar no delta 50, ou seja, na região ATM. As estruturas direcionais, quando você tem o mercado indo a favor delas, todas vão ganhar. O que vai dizer a estrutura que tem maior qualidade do que outra é o que acontece quando vem contra, não quando vem a favor. Então você abriu aqui uma put zero mais ou menos no delta 70, temos que a região ATM aqui da put é em torno de 45. E o que pode acontecer quando o mercado vem contra? Você botou uma put zero e o mercado subiu. Aquele delta que era 70 fica mais ou menos 50, 40 e pouco. E isso é bom porque você está perdendo em um delta menor. Quando você perde, é isso que você quer. Você quer que o delta caia. Isso é muito positivo. E olha que coisa interessante. Por definição, a put zero é uma put zero extrínseco. Então, essa put, nesse momento aqui, ela é totalmente valor intrínseco. Todo o valor dela é valor intrínseco. Quando o spot chega até ela, ela não tem mais nenhum valor intrínseco. E todo o valor que ela tem se torna valor extrínseco. Então, é uma conversão de 100%. Em valor extrínseco, não sobra nenhum intrínseco. E quanto do intrínseco transforma em extrínseco? É o que está nesse gráfico aqui. Ele diz isso. Então, por exemplo, se você tem uma volatilidade de 20 a 30 DTE, você vai ter 47% do valor intrínseco sendo transformado em extrínseco. E isso é algo sensacional, que nem na Call 85. Porque quando você negocia opções, qual é a regra principal? É você ganhar pela diferença. E é por isso que você consegue alavancar em opções. Você está jogando ali pela diferença. Só que é uma diferença que quando vem contra, você não paga ela inteira. Você paga na média 55%. Ou seja, 45% na média é convertido em valor extrínseco. Quando que o mercado ele vai a favor da put zero, você ganha tudo que vier. Então, há uma simetria aí de ganhos e perdas, desde que você feche quando chegar no delta 50. Então, repetindo, essa simetria só acontece quando você estopa a sua put zero quando chega ali na região ATM. E é sempre um momento muito favorável, porque o lugar mais fácil de você zerar uma posição é quando ela chega na região ATM. Leandro, eu posso optar por não fechar quando bater na região ATM? Até pode. Mal ou bem, é uma estrutura de risco definido.
também ela vai ter um stop, mas aí você vai estar possivelmente perdendo 100%, né? Para que perder 100% se você pode perder metade? Uma outra situação também muito interessante que eu não coloquei aqui é quando vem a favor. Quando você tem uma estrutura que vem a favor da put zero, assim como era com a call 85, chega um momento que não faz mais diferença se você tem um delta 100 ou 70. Claro, sempre tem o ganho da passagem do tempo. Se sua put zero já está com delta 90, se você mantiver ela, ela vai ganhando valor extrínseco até o vencimento. Ok, mas se ela começar a crescer muito além disso, você pode trocar a sua put, que já está ali no 99 de delta, por outra put zero. Então vamos dizer que você abriu uma put zero com 10 mil reais. Ela foi e valorizou para 20 mil reais. Você pode pegar esses 20 mil reais e trocar ou rolar, como quiser chamar, para uma nova put zero, em um strike mais embaixo, pagando 10 mil reais. Então você pega os 10 mil reais que você ganhou e bota no bolso. E continua os 10 mil reais no jogo. Só que esses 10 mil reais que está no jogo agora, você pode até perder, porque você já embolsou os 10 mil reais. Então são estruturas que você pode ir botando no bolso, ou se você quiser potencializar o movimento, você pode dobrar a posição, você pode aumentar, ou você aumenta 50% o tamanho da posição e bota o resto no bolso. Você vai fazendo uma gestão quando vem a favor. Essa gestão a gente vai estar trabalhando isso, teremos tempo para trabalhar isso no nosso treinamento operacional. Até agosto eu estarei lançando aí a 4ª turma do nosso treinamento operacional. Aguardem, com avanços significativos na metodologia. Então, à medida que a volatilidade aumenta, o strike correspondente ao zero extrínseco se afasta mais do preço do ativo, tornando ela mais cara. Isso significa que o strike da put zero fica mais ITM, ganhando mais valor intrínseco e mantendo seu valor total cada vez mais elevado, apesar do valor extrínseco positivo aumentar. Então você teria até argumento para querer fazer uma put zero e um strike mais enterrado, né? Até teria motivo para isso, porque fica mais barato proporcionalmente, mas não mais barato em termos absolutos. Você bota mais capital, se ficar parado, esse capital até aumenta de valor. Não é o racional de quem está também preocupado quando o mercado vem contra. Já quando fica ATM, aqui botei no caso o valor de R$30 da região ATM, ganha valor extrínseco, transformando todo o valor intrínseco em valor extrínseco. Isso aqui é o que ocorre com delta. Tem até um vídeo que eu falo sobre delta quantitativo, a importância do delta para a gente visualizar os ganhos e perdas que você tem no movimento da ação. Então veja que aqui você tem um delta que ele nunca vai ultrapassar o zero. Ele começa ali naquela região mais ou menos no 70 e vai caindo e não passa do zero, não tem como passar. Aqui é uma simulação na qual nós fizemos 20 dias corridos, aonde os 20 primeiros dias o ativo sobe contra a sua put zero e depois o ativo volta, e quando ele volta lá no último dia, é o dia do vencimento. Por que o delta ficou 1? Porque no vencimento tudo que está ITM vira 1. E é mais interessante você observar aqui. O que é isso aqui? Isso aqui, de fato, é o quanto você está perdendo e ganhando. Profit and Loss. E aqui é o DTE. Então a gente tem aqui um ativo que está indo contra a sua put zero, ou seja, subindo, e depois caindo e voltando até o mesmo nível que estava antes. Temos aqui 3 curvas para 35, 25 e 15. Olha como a put zero já tem um stop natural. Esse stop natural ele é bem curto quando a VI é pequena e acaba virando stop muito grande quando a VI é muito alta. Mas o mais legal da put zero é que se o ativo subir e voltar para o mesmo preço da ação, você não perde nada. Por quê? Porque é zero extrínseco. É diferente da call 85. Quando o ativo cai e volta para o mesmo nível de preço da ação, ele não volta no mesmo nível de preço da opção, porque ali tem valor extrínseco, aqui não tem. Então, se ficar parado ou ficar lá dançando e voltar para o mesmo nível de preço da ação, não se perde nada. Isso sem manejo. Quando você faz o manejo, aí é melhor ainda. O que é o manejo? O manejo é você ficar renovando a put zero quando vem contra. Então aqui vamos dar mais um passo adiante. Quando vem contra e o seu delta que era 70 vira 50, você estopa.
Quando você estopa, você tem que reanalisar a sua posição. O que está acontecendo? O ativo está subindo. Será que ele rompeu uma resistência? Será que mudou a sua convicção de movimento que o ativo está ali atravessando? Será que não é melhor você esperar ele desenvolver todo o movimento dele para depois comprar uma nova put zero? Cada caso vai ser um caso, cada movimento, cada ativo, cada contexto vai ser diferente. Mas se você vai renovando a put zero, ou seja, o que é renovar? Chegou no delta 45, ATM, você vai, estopa e continua com delta 70. Aí a gente vai entrar nesses gráficos que estão aqui. Isso aqui é sem o manejo. Então o que acontece quando você faz sem manejo? O delta da put e o lucro líquido acumulado. Você tem a ação subindo. Lembra que você abriu aqui no delta 70? Aí o delta vai caindo até zerar. Quando ele volta, o delta sobe e chega ali perto do vencimento. No final, você não perdeu e nem ganhou. Sem manejo, delta zero na subida e demora a voltar no 100, só que no final que ele voltou. Quando você faz o manejo, o que está acontecendo aqui? O delta de 70 virou 50, depois você renovou, 70 virou 50, renovou para 70, então você vai sofrendo a perda em todo o movimento. Mas quando você chega aqui e o mercado já chegou lá no topo e você então renovou a sua put zero no topo, você não sabia que era topo. Você por acaso renovou no topo porque você estava renovando o tempo todo. Quando ele chega lá no topo, e você só descobre isso quando o ativo começa a cair, como agora você está partindo do delta 70, você rapidamente chega no delta 100. E olha quanto tempo você permanece no delta 100. Durante muito mais tempo do que quando você não renova a posição. Então a gente deu mais uma camada aqui, mais uma camada de decisão, se você vai estopar e parar para ver, ou se você vai renovando, acreditando a qualquer momento que ele vai voltar. Quando ele volta, mesmo que você esteja fazendo com manejo, ainda assim vai ser um delta menor, perto ali de 60, mas ele vai voltar rapidamente para 100. Quando ele volta rapidamente para 100, você então consegue voltar em patamar superior ao que estava antes. Então vamos supor que você comprou uma put zero quando o ativo estava 30. Aí o ativo foi subindo, 35, 45, 50. Aí você está perdendo essa put zero. Quando o ativo faz o caminho de volta de 50, 45, 30, até chegar de novo no 30, ela iniciou a subida no 30 e voltou agora de novo para o 30. Mas quando ela voltar para o 30, ela vai voltar valendo mais do que ela valia quando você pagou ela. Então esse é o dilema que você pode enfrentar. Ou você decide recuperar metade do que você pagou, o que é uma simetria, ou você continua renovando ela na crença de que se ela voltar, você pode também ter uma simetria no sentido de você tendo que, mesmo que a ação tenha voltado ao mesmo valor, você tem uma put valendo mais. Depende da sua crença direcional. Se você achar que o ativo é para cair, se tiver uma crença que o ativo está subindo ali, apenas uma correção, você vai renovando. Se aquele movimento para você foi um sério indício de que é uma boa chance de haver uma reversão, você estopa a operação. Então, você estopa se achar que houve uma reversão. Você renova se você achar que é apenas uma correção. Ah, Leandro, eu sou ruim de saber disso. Tudo bem. O objetivo aqui hoje não é aprofundar tanto assim. É apenas mostrar para vocês que existe essa ferramenta, que você pode fazer ela se comportar de forma diferente em diferentes contextos. Síntese e lições. A put zero será uma das operações preferidas no fundo pelas razões a seguir, e tem de fato sido. Inclusive, ela foi a grande responsável de não termos perdido nada na última sexta-feira com a queda de 1,6 do Bovespa. Diferente da Call 85, na put zero temos um ponto ótimo, em que temos um valor extrínseco igual a zero. Essa é a nossa jabuticaba. Quanto maior a volatilidade implícita, mais cara ela é, por ficar mais distante o ponto em que o valor extrínseco é igual a zero. O que pode fazer até você pensar em vender volatilidade em vez de comprar. O delta da put zero poderia variar entre 60 e 80, mas não se deve se preocupar com isso. Assim como a Call 85, ela tem uma notável característica de converter em média 45% do valor intrínseco em valor extrínseco, quando o movimento vem contra. E no caso,
de 100% de VI para 100% de VE. Então, quando a gente compara com o mercado americano, vender put lá é mais vantajoso. Ao mesmo tempo, comprar put aqui é. E é interessante, porque esse valor não apresenta variações significativas em contextos diferentes. Esse valor me refiro assim nessa conversão. Poderia-se optar por um delta maior e com um VE positivo, mas teríamos uma conversão menor e um stop maior, o que não é o que a gente quer quando a gente faz uma estrutura como essa. Afinal, a gente quer provavelmente proteger alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente não quer perder muito nessa proteção, que pode virar um custo quando o mercado vem contra. A realização de manejo ou não dependerá do peso que se dará entre se ter um stop natural, apesar da maior perda pelo tempo, porque quando a sua put ela vai em direção da região ATM, ela vai ficando dotada cada vez mais de mais valor extrínseco que perde pelo tempo. Se você não estopa a sua put e ela vira totalmente valor extrínseco, ela vai perdendo muito pelo tempo. Mas mal ou bem é um stop natural que está ali. Quando você está renovando a put, você continua fazendo a sua proteção perder. Você não estopou. Mas se o mercado voltar a cair e voltar para o ponto inicial, você vai ganhar mais do que tinha a sua put no início. O objetivo aqui hoje é falar sobre gestão de posição e de portfólio. Faça o nosso treinamento aí que estaremos lançando. E se você ainda não entrou no Telegram, não deixe de participar do nosso Telegram. Lá você vai ter todas as notícias sobre o canal, tudo o que está acontecendo, muita gente tirando dúvida, todo dia eu coloco lá notícias importantes de tudo que está fazendo movimentar o mercado. Também não deixem de participar e me seguir lá no Instagram, também seguir o Rocha Opções. Todo dia eu tenho feito abertura de mercado, sábado eu faço o resumo semanal de mercado e domingo tem a filosofia de domingo, que é você conhecendo um pouquinho mais sobre mim e de como eu vejo o mundo. Então a nossa gestora está aí para interagir com todos os membros, investidores, alunos, para juntos construirmos um futuro diferente. Aqui são os nossos principais produtos. Nós temos o fundo aí focado totalmente em operação de opções e estamos agora abrindo o nosso Fundo Rocha Internacional. Os primeiros aportes poderão ser feitos agora dia 24 na sexta-feira. Olha só que coisa incrível. Teremos acesso a um mercado muito mais líquido, maduro, com mais previsibilidade, apesar do Trump, né? Mas um mercado que é bem mais otimista que o nosso aqui. Em um momento que o dólar está desvalorizado, então você vai poder estar investindo em dólar. E na verdade foi até bom ter atrasado um pouco o Fundo Internacional, porque deu tempo do dólar cair um pouco. Um pouco nada, né? Caiu muito. Então, de repente, a gente vai estar entrando aí num momento muito favorável do dólar. Estaremos também no ambiente de somente ter ETFs. Isso não é um detalhe para a segurança do operacional, porque as ETFs já são naturalmente diversificadas, então você não vai ter aquele risco idiosincrático, aquele risco específico da empresa, que é sempre uma ameaça para quem vende volatilidade. Então, o nível de segurança que a gente vai operar vai ser muito maior. Também queremos adotar rigorosamente a meta de fechamento pelo tempo. Nós iremos implementar de uma forma bastante disciplinada as metas dinâmicas, para que as operações nunca desandem. Então nós vamos pegar toda a nossa experiência que obtivemos aqui nessa selva que é o nosso mercado brasileiro, de empresas lutando pela sobrevivência em um mercado de esquerda, para o berço do capitalismo lá, onde tudo funciona muito bem. Então estamos bastante animados e otimistas. Mas é sempre importante deixar claro que continuaremos dando toda a atenção e prioridade ao fundo brasileiro. Nós fizemos ajustes importantes nas estruturas do nosso fundo, para a gente garantir uma perfeita correlação. Estamos com estruturas bastante conservadoras, ainda mais considerando o momento macroeconômico aí bastante adverso de uma disputa política de narrativas, né, que tem boa chance de perdurar até 2026. Então a Put-Zé aí teve um papel bastante importante nisso aí, e eu achei muito conveniente então apresentar essa figura para vocês. Durante muito tempo a gente utilizava a venda de call. A venda de call ela tem o seu papel, mas o risco indefinido dela, ainda mais em um mercado tão incerto como o nosso, ela não se mostrou a melhor operação em muitas situações. Quando a gente olha também a zebra de put, a gente percebeu que a vantagem da zebra é não ter valor extrínseco. Mas para que então você vai fazer uma zebra de put se você pode simplesmente apenas comprar uma put que também vai ter
um zero extrínseco. Então, zebra de put é só no mercado americano, não é aqui no Brasil. Então, por tudo isso, então, que a Put.Zé se tornou aí realmente uma estrela no nosso operacional. Quem quiser operar sozinho, não deixe de assinar o Vendaval para você ter sempre acesso às melhores oportunidades do dia de ativos que estão pagando um alto prêmio e movimentando pouco. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não deixe de deixar o seu like aqui. Ficou com dúvidas? Entra no Telegram. Faça perguntas aqui nos comentários. Até hoje eu respondi pessoalmente todos os comentários que foram feitos aqui no YouTube. Posso demorar alguns dias, mas sempre respondo a todos. Estamos aqui para conversar com vocês, dar cara a tapa. Estaremos sempre juntos de vocês, até o fim, para sempre. E é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E nos vemos aí nas redes sociais e, claro, no máximo, até o próximo vídeo. Até lá!